Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um podcast, número 4, podcast que vai trazer aqui uma convidada incrível, uma convidada que vai ajudar a gente a entender melhor, né, o processo de vendas através da sua imagem, de uma maneira em que você consiga escalar os seus negócios com uma ferramenta muito simples e objetiva, mas fundamental para todo profissional que quer escalar seus negócios e as suas vendas. Bem, meu nome é Floriano Schneider, estou com essa convidada incrível aqui, Janaína Gugel. Seja muito bem-vinda ao Segredo das Vendas. Obrigada pelo convite, Floriano. Para mim é uma honra poder vir aqui falar de uma ferramenta que eu acredito tanto e que eu vejo no meu cotidiano o quanto ela pode fazer diferença na vida das pessoas, tanto para subir na carreira, para fechar mais negócios, para vender mais produtos. E eu te agradeço o convite, estou adorando. Vai ser incrível, eu tenho certeza que vai ser um bate-papo incrível, eu tenho certeza que você vai adorar e vai usar de forma objetiva no seu dia a dia, melhorando de alguma maneira o seu processo de vendas e tenha certeza, melhorando de alguma maneira o seu processo de vida. Porque eu acho que isso é importante, né, Janaína? Eu acho que quando a gente, de alguma maneira, fala dessa transformação comercial, empresarial, a gente está falando de uma transformação de vida, né? E o seu assunto, eu acho que tem muito isso, né? Acho que você toca muito na vida das pessoas, ajuda as pessoas a melhorarem a sua autoestima. Você me disse que você salvou até casamento já. Já. Com certeza, porque não adianta, quando a gente fala de mexer na nossa imagem, a gente está falando de autoestima, que reforça a nossa autoconfiança, e uma pessoa com autoconfiança, ela galga qualquer patamar. E quando a gente fala de imagem, a gente impacta nos dois pilares, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. E quanto mais você sobe na sua vida profissional e fica realizado, isso reverbera dentro de casa também. Então é verdade, já salvei muitas carreiras, já abri muitas portas profissionais e já salvei alguns casamentos. Interessante isso, né? Aí as pessoas, às vezes, elas perdem um pouco, eu acho que essa ideia de que as duas coisas estão juntas e misturadas, né? Não é só uma questão de me vestir bem para o trabalho, mas às vezes me vestir bem em casa, ou me vestir bem em casa e também me vestir bem para o trabalho, me comportar, vamos ser melhor, né? Eu acho que vai muito além de se vestir, está intrínseco no seu comportamento, e se vestir é um comportamento, não é? É um comportamento, fala muito da nossa autoestima e, no fundo, não é sobre vestir, é sobre sentir. Que legal. Como é que você se sente quando você está vestido adequadamente, quando você está vestindo de uma forma que você se sente encorajado a encarar qualquer situação. Então, o vestir mexe com o sentir. E uma pessoa com autoconfiança, com autoestima, ela realmente vai para qualquer lugar. Eu gosto de falar muito para as minhas alunas de mentoria, que uma frase, eu falo, essa aí é para colar na geladeira, hein? Vá à padaria como se fosse a festa. Aí todo mundo cai na risada, né? Mas como assim, Janaína? Não estou querendo incentivar ninguém aí de Paetê para a padaria comprar pão. Mas a grande verdade é que é nesses momentos do cotidiano que a sua imagem profissional transita e esbarra com o chefe, com um cliente, né, com o potencial amor da sua vida, ou pior, esbarra com ex também, né? Você me fez lembrar de uma história minha, e lembrei agora disso. Na minha transição, né, eu fiz 2 grandes transições, né? Eu fiquei durante muitos anos dentro de uma multinacional e tendo justamente essa ideia de que a minha imagem ela era importante lá dentro desse processo de crescimento. Eu acho que a gente vai conversar sobre isso, vai ter espaço para a gente conversar sobre isso aqui, dentro desse ambiente in company. Mas quando eu saio do ambiente corporativo e venho para dentro do ambiente empresarial, e estava começando a me reposicionar, começando a estar dentro de ambientes de network diferentes, eu achava que eu conseguiria encontrar network em qualquer lugar. E as pessoas tinham que me ver em qualquer lugar e me associar a uma imagem que pudesse ser contratável. E eu lembro que eu morava no Rio e comecei a fechar alguns negócios aqui no Espírito Santo. A família estava lá, então eu vinha para cá. E às vezes eu não tinha a agenda lotada. Na maioria das vezes, aliás, no início eu não tinha nada lotado, agenda nenhuma lotada. Tinha um negócio ou outro negócio para fazer. Às vezes eu voltava para casa, ou às vezes eu passava na casa da minha mãe, que a família era aqui do Espírito Santo. E aí, vai na padaria, Floriano. Eu me vestia de novo
inteiro, colocava o blazer, tudo mais, e ninguém acreditava, porque eu tinha justamente essa ideia. Eu ali podia encontrar com alguém, eu podia encontrar com um colega de multinacional, eu podia encontrar com um empresário que estava começando a me ver nas redes sociais, e eu tinha essa percepção de que em qualquer lugar eu poderia me esbarrar com o negócio da minha vida. Nesse caso não foi o amor da minha vida, mas era um negócio da minha vida. E te falo que alguns negócios iniciaram-se, né, no almoço onde eu não precisava estar completamente arrumado, ou num momento em que eu tinha que levar, por exemplo, meu filho na escola, certo? Estar diferente do ambiente, as pessoas me notarem que eu estava diferente do meio. Mas é exatamente isso. O seu cliente, ele não está lá dentro do seu escritório, do seu consultório o tempo todo. Ele está na rua, ele está lá na praia, ele está lá na reunião de pais, ele está lá na padaria, ele está em outros ambientes. E se ele já ouviu falar de você como um bom profissional, ele espera te encontrar e ter esse contato em qualquer lugar, carregando esse excelente profissional. E eu acho importante quebrar o mito, Floriano, sobre imagem, porque muitas pessoas acham, né, que a imagem é uma coisa fútil, né? Na verdade, é útil ou fútil? É útil ou fútil? E quando a maioria das pessoas pensa em roupa, em apresentação, em aparência, já pensa logo em fashionismo, em moda, em essas coisas que são transitórias e passageiras. Mas a grande verdade é que a sua imagem é a forma não verbal mais poderosa de você se comunicar. Ela fala sem você precisar abrir a boca. E para você estar bem vestido, para você estar apresentável, você não precisa estar usando peças luxuosas, ostentando marca, nada disso. O que realmente depõe contra a nossa imagem é o desleixo. É o desleixo. Então, é um cabelo despenteado, é um rosto oleoso, uma barba por fazer, uma roupa amarrotada, suja, com bolinha. Coisas que mostram para quem está na sua frente que você não consegue nem cuidar de você. E no inconsciente das pessoas, porque o impacto da imagem era o nosso inconsciente, não é um julgamento consciente, aquela primeira imagem, ela é inconsciente, o que vai para a tua mente é esse questionamento. Nossa, ele não sabe nem cuidar dele. Será que ele realmente vai ser um profissional que vai entregar um bom trabalho para mim? Então, esse ruído que o desleixo pode trazer é que impacta a nossa imagem. Então, eu, como consultora de imagem profissional, que tem seu olhar para essa ferramenta da aparência como oportuna para ajudar a fechar negócio, para ajudar a subir na carreira dentro da sua empresa, para ajudar a conquistar um novo cliente, eu entendo que isso não é fashionismo, não é futilidade. Para mim, chega a ser ingenuidade você achar que a sua imagem não impacta seus colegas de trabalho, o seu chefe, as pessoas que estão na sua frente, o seu cliente. Chega a ser ingenuidade. E eu tenho várias histórias para contar a esse respeito, tá? Eu assisti um vídeo seu que eu parei, eu amei, porque existe uma, como é que eu posso dizer? Uma simplificação muito grande, por exemplo, desses grandes milionários e bilionários que se vestem de maneira mais simples. Mas quando você olha o passado deles, eles nem sempre foram daquele jeito. Né? Eles têm uma imagem muito bem construída e hoje eles têm uma ideia de que a simplicidade pode trazer uma praticidade para dentro do ambiente. Mas eu lembro como se fosse hoje. Você para o vídeo e fala assim, mas você não é Jobs. Você não é o Jobs. E isso para mim ficou muito marcado, porque é verdade. Né? A gente quer ter essa simplicidade, essa praticidade dentro desse ambiente, e eu não tenho nada contra quem veste camisa preta básica, calça jeans, tênis branco, não é isso. Mas entenda que você não é o Jobs. Né? Ele tá numa outra posição de se colocar dentro desse ambiente. Né? E teve todo um significado ele adotar esse visual naquela época, naquele período. Isso que as pessoas precisam entender. Porque o grande objetivo de uma consultoria de imagem é esse mesmo, é a vida ficar prática. É você, com um guarda-roupa muito pequeno, se vestir, construir um uniforme pessoal que reflita a sua identidade, que esteja coerente
com o dress code, o seu ambiente profissional e impacte, né, o seu cliente. Mas é para isso funcionar e ser prático. É para você fechar o olho de manhã na segunda-feira e poder pegar qualquer peça de roupa e vai funcionar. E o Jobs fez isso numa época muito interessante. Porque ele queria mostrar qual era a imagem que ele queria passar. Porque tudo que a gente veste está associado a essa construção do que você quer comunicar. O que você quer comunicar? Esse é o ponto de partida para você escolher o que você vai vestir. O que você quer comunicar? Você quer comunicar formalidade, empatia, segurança, credibilidade? O que você quer comunicar? Né? Eu quero comunicar ousadia. Esse é o ponto de partida. E o que Jobs queria naquela época? Todas as pessoas que mexiam com tecnologia, inclusive ele, usavam blazer, gravata, camisa de botão, todo mundo era assim. Mas ele pensou muito bem e falou, bom, eu estou lançando um negócio disruptivo, em todos os sentidos. E eu quero que as pessoas me olhem dessa forma mesmo, vanguarda, diferente. Eu quero subir naquele palco e apresentar meu produto de uma forma diferente, que as pessoas identifiquem que eu estou falando de uma coisa moderna, que eu estou aqui chocando de alguma forma. Só que ele também não vestia qualquer blusa, né? Aquela blusa dele era um Issey Miyake, produzido para ele, né? Foi um estilista famosésimo que fazia aquela gola rolê dele. E ele tinha várias. Então, ele tomou essa decisão justamente para impactar com a imagem dele de uma forma diferente. E naquela época era diferente. Mas depois de lá, o homem não é muito seguir moda, né? Mas todos começaram a se vestir de Jobs e agora não tem graça nenhuma, né? Você quer se destacar, a última coisa que você vai colocar é uma camisa de gola rolê preta. Exatamente. Porque tá todo mundo igual. Exatamente. Então, ele construiu essa narrativa nova, que era totalmente coerente com o produto que ele estava lançando, com a imagem que ele queria passar, com o impacto que ele queria causar. Então, aquilo fazia sentido. E outros grandes empresários seguem a mesma linha, tem o seu uniforme. O Zuckerberg tem o dele, mudou para o cinza para ficar diferente do Jobs, por aí vai. Mas, por exemplo, um caso sensacional que eu apresentei na minha formação de consultoria de imagem corporativa é o da Angela Merkel, chanceler da Alemanha. Uma mulher que não podia perder tempo escolhendo roupa, assim como eu, assim como você. A gente não pode, né, se dar o luxo de perder tempo. Pois é, ela foi chanceler da Alemanha por 16 anos e ela entendeu que ela precisava simplificar a forma dela de se vestir. Então, ela adotou um uniforme, só que ela foi bem mais criativa que Jobs, tá? Por quê? O que ela fazia? A calça dela era o mesmo corte, o mesmo jeito, só que de cores neutras. O que é isso? Preto, branco, bege, cinza, cores fáceis. O sapato era o mesmo, baixo, confortável, porque ela tinha que se deslocar e o que ela queria comunicar ela era uma mulher extremamente diplomata. Ela foi considerada, né, uma das mais diplomatas para resolver as situações, uma mulher forte, uma mulher tradicional. E o blazer dela, que era feito pela mesma designer, a Bettina Schoenbach, era o mesmo blazer, só que ele mudava a cor. E uma golinha ou tecido. Então, ela tinha, assim, do amarelo, laranja eu não vi não, mas amarelo, vermelho, azul, todos os tons de verde, preto, cinza, ela tinha tudo quanto é cor. E todos combinavam com aquelas calças. Então, pela manhã, ela pegava a primeira calça que tinha pela frente, o sapato era o mesmo, e a parte de cima, ela escolhia de acordo com a psicologia das cores. Truco. As cores têm significado. E ela entendia para onde ela estava indo, era um ambiente formal, vou botar cinza, azul marinho ou preto. Um ambiente informal, festivo, eu posso usar um amarelo e tal. Eu estou representando meu país, ou de vermelho. E assim, ela escolhia o uniforme dela com muita facilidade e rapidez. E como estilo é repetição, como é que uma pessoa sabe que você tem estilo? Quando você repete alguma coisa. Repete um tipo de blazer, uma certa cor, uma certa estampa, um certo acessório. Vira sua referência. Vira sua referência. Quando alguém vê aquela peça na rua, vai virar e falar assim, nossa, isso aqui é a cara do Floriano? Lembrei do Floriano. Olha que forte isso para sua marca pessoal. Sensacional. Já aconteceu isso com um cliente meu. Então, o ideal para um empresário que não quer perder tempo com isso não é simplesmente copiar o Steve Jobs, mas criar a sua própria narrativa e ser fiel a ela, ali dentro do seu guarda-roupa, como a Angela Merkel, como o Steve.
Eu acho que inconscientemente, eu já passei por uma situação dessa, mas inconsciente, não foi programado, não. Eu estava num treinamento de 7 dias e me pareceu que as pessoas foram, no decorrer dos dias, elas foram se desleixando, né, do ambiente. E eu mantendo, né, o estilo Floriano Ser social, né, camisa de botão, né, a calça, um sapato, um sapatênis, alguma coisa desse tipo. E chegou um momento, assim, sabe, no 5º dia, que uma pessoa chegou para mim e perguntou: Floriano, mas por que você está vestido assim? E eu falei assim: porque esse sou eu aqui dentro. E interessante, porque existiam dentro desse treinamento muitos cases, e eu sempre estava na liderança dos grupos, principalmente quando o processo tinha que ser negociação. Então, eles queriam ficar comigo. Por quê? Você devia passar mais profissionalismo, credibilidade, autoridade, alguma coisa vinha ali. Mas eu acho que é isso. Enquanto todo mundo veio se desleixando pela intimidade que foi se criando no grupo, eu continuei sendo um gestor floriano dentro do ambiente. E isso não me estava me fazendo mal, eu não estava descolado, porque era um ambiente empresarial. Mas interessante, porque quando as coisas aconteciam, as dinâmicas aconteciam, as pessoas queriam ficar do lado do gestor, do floriano vestido como gestor. Porque talvez ali eu já estava até incorporado. Era o floriano que é o gestor, que é o negociador, que estava daquele ambiente. Então, normalmente, a gente ganhava as disputas ali dentro do conselho. E lá no 6º dia, não, eu quero ficar no time do floriano, porque eu estava o tempo inteiro negociando com isso. Então, eu acho que você falando sobre isso me faz refletir sobre realmente a importância de como as pessoas te enxergam. O floriano talvez não veio de calça jeans e tênis e calça... E talvez ele venha como líder. E na hora que teve uma atribuição de liderança, foi a mim que foi atribuído o cargo de liderança. 70 pessoas. Mesmo que eu não fosse, mas eu estava talvez vestido como. Parecido ser, né? E eu acho que o alicerce do nosso trabalho é a nossa competência, tá? Você pode estar de moletom, de blazer, que a sua competência é o alicerce do seu trabalho. Mas quando você está num cenário onde ninguém te conhece, você pode ser uma sumidade, que se ninguém enxergar, ninguém vai te contratar. As pessoas precisam enxergar que você é. E a nossa roupa, ela é uma forma de nos comunicar, tá? Então, ela diz muitas coisas. Os nossos decotes comunicam, as cores que a gente usa, os recortes, as estampas, os acessórios, eles têm comunicações diferentes. Alguns têm comunicações mais modernas, mais vanguarda, outros mais tradicionais. E à medida que a gente entende quais estão alinhadas com o nosso desejo de comunicação, fica muito mais fácil de você impactar o outro com a mensagem que você quer. Entendi. Então, você pode ser uma sumidade, que se ninguém enxergar, ninguém vai te contratar. Então, assim, diante desse cenário de concorrência que a gente vive hoje, quantas pessoas fazem a mesma coisa que você, Floriano? Não, muitas. Existem quantos dentistas? Quantos... Advogados, harmonização facial, quantos? Arquitetos. Então, nesse cenário de pessoas que fazem exatamente a mesma coisa que você, por que alguém contrataria você? Indicação é muito importante. Indicação tem um peso enorme, mas se tem 2 bem indicados, você vai tomar a decisão pelo que, de fato, te gera mais confiança e mais credibilidade. Olha que interessante, né? História boa. Caos, pode contar caos? Pode, deve. Quando a gente fala de imagem, a gente não está falando só de roupa. A gente está falando de linguagem corporal, de comportamento, de comunicação e de imagem online, que disso eu sei que você entende muito bem. Há 10 anos atrás, eu precisei contratar um advogado, uma causa muito importante, pessoal. Ainda eu morava em São Paulo nessa época, e aí me indicaram 2. Eu telefonei para o primeiro, tal, achei competente, convincente. Telefonei para o segundo, também. Falei, nossa, como é que eu vou desempatar? Vou marcar uma reunião. E pedi para eles mandarem horário na agenda. Obviamente, a gente conversa de negócio aonde? No WhatsApp, hoje em dia, né? Então, o primeiro me mandou, aí chegou aquela foto que eu esperava, né? O sujeito vestido de azul marinho, gravata, tal, bem iluminado, um leve sorriso, confiável. Marquei. De repente, Floriano, me chega os horários do segundo. O cara estava de óculos escuro, sem camisa,
com um copo de cerveja na mão e com a praia no fundo. Porque você queria naquele momento, não era a imagem que você queria ver. Ele está me esperando para a reunião até hoje. Eu não fui. Eu fechei negócio com o outro. E agora, a notícia que eu vou te dar é o seguinte: naquela época eu ainda não era consultora de imagem, eu estava começando o meu curso. Eu não tinha ideia dessa leitura. Essa leitura foi completamente inconsciente. Eu contratei o advogado do meu divórcio pela foto do WhatsApp. Você acha que imagem é ou não é importante? É muito importante. E o quanto a gente pode estar preparado, né? Eu tenho lá no escritório uma regra, assim, eu não sei em que momento o cliente vai estar disponível, mas quando ele estiver, você tem que estar preparado para isso. E às vezes eu vejo, principalmente a garotada, né, não estando preparada. Tem uma reunião agora, a gente tem que ir, mas então eu tenho que ir em casa para mudar de roupa. Tem que trocar de roupa. Não, mas não dá tempo de ir em casa trocar de roupa, tem que ser agora. A gente vai ter que abrir reunião online agora. Eu posso ficar com a câmera fechada? Não, você não pode ficar com a câmera fechada. Então, é a forma... A mulher, né? Mas eu não passei a maquiagem, a reunião é daqui, é agora a reunião, pintou oportunidade. Você está com essa cara de sono aí, como é que você vai entrar agora nessa reunião? Perdeu tempo, perdeu a oportunidade. A oportunidade, às vezes, ela está ali justamente, sabe, no tempo em que você não pensou que ela não estaria pronta para você. Às vezes eu escuto isso mesmo. Hoje eu tô desse jeito porque é Casual Friday. Hoje eu tô desse jeito porque não tinha reunião externa. E se aparece o cliente? Se aparece um cliente na sexta-feira, no Casual Friday, por exemplo. O que você vai fazer? Não, e o cliente da sua vida. Seu cliente sonho entra com você dentro do elevador e você tá lá de moletom, todo largado, descabelado. Isso que eu falei no início, né? Às vezes eu desci pra padaria, vesti a roupa de novo. Porque eu falei, eu posso encontrar o cliente dos meus sonhos ali, certo? O cara que eu tô precisando. E foi assim que verdadeiramente as coisas foram acontecendo. E elas aconteciam porque não só eu estava preparado, mas eu acho que inconscientemente a gente também vai eu acho que esse comportamento de se vestir bem, ele te traz uma autoestima muito grande. Daquilo que você precisa como autoridade. Eu acho que isso também é importante, não é? E é uma construção de maturidade a respeito da sua imagem. Por quê, Floriano? É muito forte a experiência que a gente provoca nas pessoas quando a gente tem um contato, principalmente o presencial. Essa experiência é que vai gerar na cabeça do outro a necessidade de aproximação ou não, a credibilidade para aproximação ou não. Então, se você não zelar por isso em todo o tempo da sua vida, isso não significa que você precisa andar enfeitado para festa o tempo todo, mas é o zelo mínimo. Você não precisa ir na padaria de qualquer jeito. E tem uma história real. Eu falo, não vá à padaria como se fosse a festa, porque uma cliente minha me relatou uma vez, ela tem um alto cargo jurídico, trabalha assim, muito próxima de políticos e gestores aqui no estado, e ela me contou essa história, que ela passou por isso. Um domingo, ela desceu para ir à padaria e falou, não vou encontrar ninguém. E desceu, meio vestido de qualquer jeito, né? Com aquele moletom de qualquer jeito, com o cabelo mais ou menos, sem um pingo de maquiagem. E ela chegou lá e se deparou com o chefe dela. Só que ele não viu ela, né? Ela viu ele. Ela falou que se sentiu tão mal que ela voltou para casa para trocar de roupa para ir para a padaria. E ela achou que o chefe não tinha visto, né? Mas aí na segunda-feira ele falou assim, nossa, fulana, que interessante, eu tive a sensação, vi uma pessoa tão parecida com você, mas não devia ser você, na padaria no domingo. Ela falou, não era eu não. Então, por que você vai se colocar numa situação dessa por conta de 5 minutos que você leva para pentear o cabelo, para deixar o rosto apresentável e colocar, sabe, um vestido longo com uma havaiana, tudo bem, mas, né? É um tempo muito curto que faz uma diferença muito grande. Muito grande. Sabe? Ambiente corporativo. Essa negociação que a gente tem com o mundo à nossa volta ali. Eu falo sempre assim, o processo de vendas não é só botar uma pasta debaixo do braço ou um telefone e sair ligando. Você está negociando a sua carreira, você está negociando as oportunidades. Você acha que uma pessoa mais antenada nisso, no ambiente corporativo, ela vai ter mais oportunidades? Sem dúvida nenhuma, né? Eu estou muito habituada, eu não faço só consultorias individuais.
né? Eu também dou treinamento e palestra dentro de empresa. Tem várias grandes empresas aqui no estado e fora que eu atendo. E sempre antes de dar um treinamento, você deve passar por isso também, a gente tem uma reunião de briefing, né, com os gestores, para entender quais são as principais demandas, adaptar, customizar, né, a nossa fala ali dentro. E por muitas vezes, vou contar só um caso sem falar de qual empresa, tá? Mas é uma grande empresa daqui. Mas uma vez eu fui chamada para dar um treinamento de equipe B2B, era equipe assim, tropa de elite daquela empresa. E o gestor me trouxe uma dor muito forte. Falou: olha, a gente tem aqui nesse time que você vai dar o treinamento, todo mundo está precisando de uma lapidada. Mas tem uma pessoa em especial que já tem 1 ano que eu estou querendo promovê-la, porque é extremamente competente, tem uma linguagem extremamente coerente, porém, a forma com que ela se veste não está alinhada com os nossos valores. Então, a pessoa estava perdendo uma oportunidade de ascensão na carreira para subir para um cargo de diretoria por conta da forma como ela se vestia. E isso nunca foi dito a ela e nunca será dito. Porque esse tipo de questão é velada. Dentro de uma empresa, né? ninguém fala. Ninguém vai falar porque a sua foto tá feia no Instagram, vai te mandar embora por causa. Mas você pode correr o risco de estar sendo mandado embora. Já viu isso acontecer? Já vi acontecer. Por conta de excesso de exposição do corpo nas redes sociais. Já vi uma empresa que me chamou porque ele tinha demitido já 3 funcionárias por conta disso. Eu vi numa mentoria minha, uma empresária, e ela estava contratando, e aí eu lembro que ela era uma pessoa, sabe, super faladora, e ela, sabe, falava de forma, sabe, rápida, e ela falava assim: olha aqui, Floriano, olha aqui, vê se eu vou contratar essa foto, olha a foto dessa menina, olha a foto dela, só parece os peitos, como é que eu vou contratar essa menina para atender o telefone com os meus clientes? Como eu vou fazer isso? Floriano, não tem como. Eu nem marquei entrevista. Ou seja, essa pessoa não teve nem, assim como um advogado... Não teve nem oportunidade. Nem oportunidade. Não teve nem oportunidade. Isso é mais frequente do que você imagina, porque hoje é muito difícil para um gestor, para uma pessoa, para alguém de RH, sentar diante de outro e falar sobre questões de exposição ao corpo, ou reclamar do hálito, do cheiro, né, ou da roupa amarrotada, porque pode soar como assédio moral, alguma coisa pessoal. Então, os gestores têm muita dificuldade. E alguns preferem, ou por comportamento, ou pela forma como se apresenta dentro do trabalho, que não está alinhada com a empresa, demitir. Hoje, Floriano, eu não sei nem se essa estatística já aumentou, mas a última vez que eu vi, 70% das empresas verificam as redes sociais antes de contratar. Passa pelo processo seletivo todo e, no final, se tem um momento de desempate ou antes mesmo de fechar, vamos ver o comportamento dessa pessoa na rede social para ver se está alinhado com os nossos valores. Ou, depois que a pessoa já está contratada, também um deslize lá na rede social gera demissão. Isso já vi acontecer várias vezes. Pois é. E isso nunca vai ser dito, isso é velado. Exato, eu acho que esse é o grande quê da questão, as pessoas não estão se atentando a isso. Ninguém vai te dizer isso se você não abrir a sua mente, porque isso importa, isso verdadeiramente importa para a sua carreira, para o seu processo de vendas, para a sua vida de alguma maneira. Aí as pessoas estão assim: eu não sei porque eu não tenho oportunidade, eu não sei porque eu fui demitido. Você começa a achar culpado no mundo, né? Exatamente. Quando você não tem resposta, quando você não consegue enxergar a resposta, normalmente a gente começa a encontrar um culpado no mundo à nossa volta. E tudo bem você querer ser contatado só pela sua parte intelectual, né? Mas, antes das pessoas conhecerem a fundo todo o seu potencial, toda a sua capacidade, vai precisar passar por essa fase. Por isso que eu considero tão importante e falo novamente, assim, não se trata só de roupa, mas é do seu comportamento, da sua postura, da sua fala, né, da sua linguagem corporal, de olhar nos olhos, de transmitir seriedade, de falar com calma, de ter uma boa postura, né, nem uma postura frágil demais, nem uma postura arrogante demais. Então, a gente entender como trabalhar é um processo de autoconhecimento. Cuidar da imagem não é futilidade, é autoconhecimento e ver como você pode melhorar a sua performance usando mais esse detalhe a seu favor. E esse detalhe pesa tanto. E qualquer um já passou por essa experiência de contratar, por exemplo, um pintor para sua casa.
E aí chegam lá 2. E aí você olha para um, olha para outro, conversa com um, conversa com outro. Vai cagar sua casa inteira e o outro vai falar assim, não, esse aqui vai ter mais cuidado. Você não pode adivinhar, né? Mas um pode ser, pela forma como ele está conversando, pela aparência dele, vai te transmitir muito mais confiança e segurança. E às vezes a gente comenta coisas assim, não sei, eu fui mais com a cara desse profissional. Tem muito disso, né? Não é que foi mais com a cara. A empatia, né? Mas é essa experiência inicial. E essa experiência inicial envolve a forma como a pontualidade, a forma como ele falou com você, se olhou nos seus olhos, se ficou desviando o olhar o tempo todo, que parece estar mentindo, se a roupa dele estava apresentável, se era um cara que estava cheiroso ou não. Você não quer uma pessoa pintando dentro da sua casa, né? Exalando mau cheiro. Então, são coisas que contam sim. E que tudo bem que não leva em consideração, mas quem leva, e pelo menos na minha experiência, né, eu vejo aí no meu cotidiano, eu vejo que as pessoas sobem de patamar. E o interessante é quando a gente fala em marketing pessoal, muita gente me pergunta assim, mas o que a gente vai fazer? A gente vai inventar um personagem? Eu vou tentar ser melhor do que eu sou, mostrar alguma coisa que eu não sou? Não é nada disso. O que eu vejo no meu dia a dia, profissionais extremamente competentes, capacitados, com potencial assim, para chegar à Lua, mas a imagem não é coerente. A imagem ficou para trás. Desenvolveram demais o intelecto, desenvolveram muito a sua produtividade, mas a imagem não vende tudo aquilo que está por trás. Entendi. E deixa eu te fazer uma pergunta. 2 perguntas eu quero te fazer aqui, que são mais delicadas. A primeira pergunta que eu quero te fazer é sobre estilo, tá? Porque a gente está hoje, quem é da geração Z, né, que está escutando a gente, ou empresários que estão contratando, né, hoje pessoas da geração Z, existe um estilo também dentro desse contexto. Então a gente imagina que essa transformação ela está acontecendo em todos os ambientes. A gente sabe o que é certo, o que é errado, mas o certo e errado ele se define de forma diferente para camadas diferentes, né, dessas gerações que vêm. Lá na Colmeia Digital, esses dias um sócio falou assim, a gente está precisando contratar aquela menina do cabelo azul, sabe, que tem muitas ideias, que é descolada e tudo mais. Veio essa indagação no processo. A gente está precisando de alguém assim, que traga essas ideias, que seja uma pessoa completamente descolada. Eu quero conversar com você um pouco sobre estilo, porque é isso. É assim, se eu colocar um blazer rosa e for pro mercado, eu vou parecer um palhaço. Mas se o Neymar colocar um blazer rosa, ele é o cara mais estiloso do mundo. Então, como é que eu adapto estilo? Imagina que a gente está falando aqui para a geração Z, que tem um estilo diferente, que quer se adequar dentro do ambiente de trabalho, mas que talvez ainda não consegue, sabe, nem ter estilo e também não se adequar ao formato correto, que a gente julga correto dentro desse ambiente de comportamento. Como é que você pode ajudar essas pessoas a pensarem num estilo próprio? Você começou falando sobre isso, estilo, a gente vai ver aquela pessoa e ver que aquele é o estilo dela, a gente tem que, obviamente, linkar, sabe, a capacidade que a pessoa tem ao que ela veste, o que ela usa, como ela se comporta. Mas eu lembrei disso aqui agora e quero botar essa pimenta aqui na mesa. E é uma pimenta, eu sei que é uma pimenta mesmo. Mas e esse estilo, vai? Pois é, hoje em dia a gente não pode mais falar certo e errado. Não existe isso. Não existe isso. As pessoas têm liberdade e podem se vestir como quiser. E isso é muito legal. É uma coisa que na nossa geração, até a década de 90, assim, o estilo, a moda era muito engessado. A gente sabia o que tinha que usar. Né? Mudava, a gente passava no shopping e as vitrines eram muito parecidas. Mudava só o nome da marca. Hoje não. Hoje não. Hoje você pode ter estilo, ter identidade. E estilo é isso, é ser fiel à sua essência. Porém, a gente precisa fazer um casamento nisso daí. Você ser fiel à sua essência, às suas competências, mas entender o cenário que você atua. Do mesmo jeito, quando a gente vai fazer uma viagem, a gente tem que checar o cenário, se é frio, se é quente, para escolher o que a gente vai botar na mala. Do mesmo jeito, quando você vai numa festa, que é a fantasia, e uma festa que é formal, você tem que checar o cenário para saber o que você veste. Dentro do ambiente profissional, também existem cenários bem definidos. Ambientes que são mais formais, mais informais e no meio do caminho ali, que é o business casual.
Cada vez aumenta mais o número de profissões que estão adequadas dentro do cenário informal. Conforto virou uma prioridade, as pessoas querem ter mais leveza e empatia dentro do ambiente, o informal pede muito isso. Mas ainda existe algumas profissões que é mandatório o formal, como, por exemplo, a área do direito, né, principalmente ali dentro do tribunal, nos escritórios já nem tanto, dependendo da sua linguagem, o ambiente político, um ambiente de diplomacia, tem que ter terno e gravata, tem que ter. Mas estão cada vez mais restritos. Na outra ponta, a gente tem o informal. Por exemplo, a menina do cabelo azul, né? Se você entra numa agência de publicidade, você quer contratar alguém, um designer para fazer a tua logomarca. Você não quer encontrar um cara de terno e gravata. Você quer encontrar alguém, no mínimo, né, com uma aparência mais criativa. Não precisa ser o cabelo azul, mas no mínimo alguma coisa mais descolada, mais cheia de empatia, mais leve, né? Então, cada profissão pede alguma coisa. E tem ali no meio do caminho o business casual. Eu vejo, não sei se... o que eu tenho assim de referência mais descolada é que dentro do ambiente já há muitos anos, né, eu tenho alguns amigos que são arquitetos, né, e eles mesmos brincam com eles mesmos, né, falam assim, olha, sabe como é que o arquiteto se veste, né, ele está mais descolado, tá mais, né, ele traz para esse ambiente mais divertido. Eu acho que ele conseguiu impor esse estilo, mas eu te fiz essa pergunta e foi muito bem respondida no sentido dos ambientes, né, eu acho que a gente tem que estar de olho com quem que você está lidando. Com quem que você está lidando. E outra coisa, e eu acho que isso é o grande X da questão, porque hoje a gente convive com gerações muito diferentes. Uhum. Tem aí baby boomers, né? E a gente tem no outro extremo das gerações mais novas. Então, é muito importante você entender qual é o cliente que você está lidando. E entender a linguagem desse cliente. Se ele for muito mais informal que você não precisa descer tanto. Mas se ele for mais formal que você, é importante você criar um rapport com a sua imagem para atendê-lo. Por exemplo, uma pergunta super polêmica que sempre aparece nas minhas palestras, que é o tal do certo e errado. Pode ou não pode, né? Janaína, tatuagem pode? Gente, claro que pode. Está lá na Constituição que você pode fazer o que você quiser com o seu corpo. Você pode ter tatuagem, você pode ter quantas tatuagens você quiser. Agora, é estratégico você entender o perfil de cliente que você vai atuar. Porque se for uma geração baby boomer, se for alguém aí acima dos 60, que não tem nada de errado no que eles pensam a respeito de tatuagem, a forma como eles foram criados e tiveram contato com tatuagem foi uma forma muito negativa, eles podem se impactar sim e deixar de te contratar, porque eu já ouvi isso em processo seletivo. Não quero ninguém que tenha tatuagem. Porque era uma pessoa extremamente tradicional. Então, ser inteligente, você não deixar tão à mostra. Em compensação, se o seu cliente é uma geração bem mais jovem, aí de 25 capaz e tal, de você se aproximar, se você não tiver tatuagem, que é você, né? A fila do pão, exato, né? Isso aí, você está completamente fora desse contexto. Então, é importante você entender o cenário. Eu acho que hoje, para você construir o seu estilo, respeitar a sua identidade, traduzir com coerência as suas competências através da sua imagem, e para isso você não precisa usar blazer e gravata. A tua linguagem pode ser muito mais leve, uma camiseta de malha com um blazer, que já é um visual mais moderno. Mas o importante é você ser inteligente e fazer uma leitura do seu cenário. Aonde você está atuando? Qual é o tipo de expectativa ali do meu cliente? Para que você esteja coerente e crie um rapport muito mais rápido. É isso que vai te conectar com o outro, vai fazer ele sentir aquela segurança. Nossa, fui com a cara dessa pessoa? Eu falo na minha barbearia, né? Eu falo assim, teve um rapaz que quis pintar, um dos barbeiros, que quis pintar o cabelo, descolorir o cabelo, agora no verão. Quem que ele atraiu? Certo? A molecada que queria descolorir o cabelo. Eu falei assim, esse é seu público? Você quer vender mais para essa? Eu sei que você está fazendo isso não como uma estratégia. Você fez porque você queria fazer certo estilo. Mas percebe que
as pessoas entram aqui e não vão no outro barbeiro, que é mais tradicional, que tá com a barbinha feita, tá mais, e pergunta se vai descolorir, ele vai direto em você e pergunta, estrategicamente, né? Essa é a sua estratégia, você quer dobrar a quantidade de, eu não sei qual é o nome do procedimento que vai descolorir, mas você quer aumentar a quantidade desse tipo de serviço no seu portfólio, descolorir o seu cabelo, né? E se colocar dentro dessa posição mais jovial, que são os jogadores de futebol que fazem, são surfistas, são, né, esse ambiente, você vai vender mais desse tipo. Agora, tenha certeza que uma geração um pouco mais conservadora não vai sentar para cortar o cabelo com você, ou não vai colocar barba para estar contigo. Você vai ganhar mais ou você vai perder mais? Acho que Essa é a grande pergunta. Essa é Né? a grande pergunta. Essa é a grande pergunta. Eu vou ganhar mais. Você pode ter o cabelo descolorido, não tem nenhum problema. Você vai ganhar mais ou você vai perder mais? É uma estratégia comercial para atrair mais esse tipo de cliente. Eu vou deixar a minha barba crescer lá dentro do ambiente. Eu vou deixar a minha barba crescer. Eu vou deixar ela impecável. Eu vou atrair mais homens que querem fazer barba. Aí eu tenho outro barbeiro que não tem barba, não consegue crescer, mas tem um cabelo super estiloso. Tá sempre, as pessoas que querem ter um cabelo mais estiloso vão construir esse rapó. Então eu tenho ambientes diferentes dentro do mesmo ambiente comercial e eu tenho produtos diferentes. A minha pergunta, falando com eles, viraram amigos, que a gente está lá toda semana, é uma estratégia ou é aleatória? Porque se ela virar estratégia, você vai vender mais. Exatamente. Eu vejo isso nitidamente dentro do meu segmento também. Existem várias consultoras de imagem, cada um tem um estilo diferente. E, naturalmente, eu atraio pessoas que querem ter uma imagem mais refinada, mais elegante, profissional, com esse viés. Eu acho que uma vez eu atraí uma pessoa que era artista. E eu falei abertamente, eu falei, olha, deixa eu te indicar uma outra profissional que vai fazer mais sentido, vai ter um repertório muito maior para te atender, né? E fiz essa conexão, porque nem para mim era tão interessante assim, né? E principalmente porque era uma ex-BBB e estava muito em dúvida se, depois que saiu lá da casa, se voltaria a falar da sua profissão, que tinha uma narrativa interessantíssima, voltada para o jurídico, defesa da mulher e tudo mais, ou se entraria naquela vala comum pós-BBB, disposição do corpo e tal. E quando ela escolheu a narrativa 2, eu falei, olha, deixa eu te indicar outra pessoa, porque, né, a gente não vai estar falando a mesma linguagem. E você abriu aqui um precedente para mim, que seria a outra pergunta. Eu falei que ia fazer duas perguntas aqui mais polêmicas. Seria essa coisa do estilo, né, das pessoas como essas pessoas vão se comportar, e que ficou muito bem respondido. Você quer ter o cabelo azul, você quer ter o cabelo descolorido, você está conversando com qual ambiente? Isso. Que estratégia você está querendo usar para estar ali dentro desse ambiente? Porque se você vai pintar o seu cabelo de azul e vai falar com pessoas de gravata, alguma coisa não vai acontecer. Alguma né? coisa não vai acontecer dentro do seu ambiente profissional, dentro da sua vida, de alguma maneira. Mas dependendo do ambiente, dentro do ambiente que você negocia, você talvez seja um diferencial, né? Competitivo, de negócios, de aparecer realmente diferente. E você falou agora dessa ex-BBB que escolheu o caminho da exposição do corpo. E eu não tenho nada a ver, deixa eu deixar claro aqui, eu não tenho nada a ver com a exposição do corpo de ninguém. A gente falou aqui sobre a exposição nas redes sociais e quanto isso impacta positivamente ou negativamente, por exemplo, dentro das redes sociais e das contratações, por exemplo. Mas ainda dentro de um ambiente muito machista, né, a gente vê ainda a persuasão sendo usada, certo? Como uma forma de se vestir. Então, você falou mais cedo aqui, o decote mostra muito, o decote fala, certo? Muitas vezes. O que você acha disso? Como é que você acha que isso está sendo usado? Porque hoje é isso, a pessoa tira foto de costas, né? A pessoa tira foto sem camisa, a pessoa tira foto sensual, a pessoa vai para o trabalho de forma sensual e usa essa arma de persuasão a seu favor. Acho que você já teve algumas experiências com algumas empresas que já colocaram ali. Como é que isso está sendo visto, Janaína? Como é que você enxerga isso? Eu vejo assim acontecendo um cenário de mudança, mas a gente ainda vive num país onde a exposição do corpo é uma coisa muito incentivada, muito natural, e isso confunde muito as mulheres, né? Nesse assunto, acho que cai mais para a vala das mulheres. Confunde muito sobre o que é adequado e inadequado, o que é atraente e o que não é atraente.
quando a gente fala, eu acho até na vida pessoal, tá? Mas na vida profissional, a exposição ao corpo, ela é muito mais negativa do que positiva. Quando você expõe o corpo, a gente tem lá no nosso inconsciente do cérebro, quando a gente olha para uma pessoa, a primeira coisa que chama atenção é a pele. Onde tiver pele exposta, onde a gente vai olhar primeiro. Se for nas pernas, se for no decote, se for nos braços, no homem também. Onde tiver pele. Depois o nosso cérebro olha para a cor mais clara. O claro chama mais atenção. Então, se que você... legal, é verdade? Eu não sabia. O claro chama mais atenção, depois as estampas, depois o escuro. Então, quando a gente olha para uma pessoa, onde está a parte clara, ela puxa o nosso olhar primeiro, né? E algumas cores chamam mais atenção que outras. Mas a pele é o que chama atenção em primeiro lugar. Então, se você está vestindo um decote V profundo, parece que aquilo vira uma seta e o seu olho fica olhando para aquele negócio ali. E aí a grande pergunta que a gente tem que se fazer, principalmente enquanto mulher, é: onde é que você quer a sua atenção? No seu corpo ou na sua fala, no seu intelecto, no que você tem para dizer, no que você pensa? Porque se a atenção for direcionada para o corpo, é aquele ali o ponto onde todo mundo vai olhar primeiro. Mas se você quer atenção no seu intelecto, e quantas vezes eu já vi assim, meninas jovens que têm uma referência, né, brasileira, que está aí bombando na televisão o tempo todo, né, disposição ao corpo, corpo, com esse questionamento: poxa, mas as pessoas não valorizam o que eu falo, não prestam atenção no que eu estou falando. Mas para onde é que você está chamando a atenção? Então, chamar a atenção para o intelecto faz com que você tenha que diminuir a atenção no corpo. Mas o que eu tenho visto, Floriano, sempre que eu vou fazer uma consultoria de imagem, tem uma entrevista inicial. E uma das perguntas é: quais partes do seu corpo você gosta mais e gostaria de valorizar, e quais as partes que você não gosta e não queria chamar a atenção? Eu até escuto respostas assim: nossa, eu gosto muito do meu colo, mas eu não quero chamar a atenção. Eu quero que as pessoas deem valor no que eu estou falando. Eu tenho ouvido isso demais. Muitas mulheres pedindo orientações de como se vestir bem sem precisar mostrar o corpo. Muitas mulheres já começaram a entender isso. E isso é ótimo, porque eu já vi tantas moças sendo demitidas por conta disso, que não seja dentro do próprio ambiente de trabalho, mas que seja lá no fim de semana na rede social. Para quê, assim? Qual seria a vantagem de estar expondo excessivamente o corpo? A não ser que você trabalhe nesse segmento, eu acho que não soma positivamente para você mostrar que você é uma pessoa que fez MBA, que é super competente, que fala para uma diretoria, né, que vende um produto muito interessante. Então, se o seu produto ou seu serviço não tem nada a ver com o seu corpo, eu acho que você não precisa mostrar. E mesmo que tenha, como, por exemplo, um nutrólogo, uma nutricionista, você pode mostrar que tem um corpo bacana sem precisar mostrar. E, você vai confirmar isso para mim. É muito mais interessante olhar para uma mulher que não mostra tudo. Ela se torna muito mais interessante e desejada do que uma que mostra tudo. A curiosidade, né? O despertar da curiosidade, né? Você não consegue enxergar além daquilo que você pode ver, deve ter mais alguma coisa ali que você gostaria de olhar, né? Então, eu acho que esse é verdadeiramente uma arma muito mais poderosa de persuasão muito mais do que efetivamente a excessividade. Mas volto a dizer, eu não estou aqui julgando, eu acho que, né, o papo não é para julgar, o próprio é para orientar. Não, não é verdade? Eu adoraria que alguém tivesse me dito isso quando eu tinha lá 20 e poucos anos de idade, que eu não entendia o quanto isso podia comprometer, né, a minha vida. E eu vou contar uma história real minha mesmo, tá? Eu não sei se você sabe, mas existe, que é a base do trabalho de toda consultora de imagem, existem 7 estilos universais. O que é isso? Existem 7 categorias, que foi feito através de um estudo de 2 precursoras aí da consultoria de imagem. Aliás, ano passado tive a honra de conhecer uma delas. Elas têm um livro onde elas conseguiram fazer um cruzamento entre comportamentos, sensações que as pessoas geram a partir de modelagens, cores e padronagens e acessórios que elas usam. Elas conseguiram catalogar isso, fizeram um estudo longo. Então, existem 7 estilos universais: tradicional, refinada, sexy, romântico também, tá? Tudo isso vai para homem e para mulher. Uhum. Criativo, dramático, urbano e esportivo. São 7, não vou definir todos aqui, mas pelo nome dá para a gente ter um norte, né?
Então, uma figura transmite mais uma imagem mais formal, outra mais informal, outra uma imagem mais, como o nome já diz, criativo, outra mais sedutora, mais romântica, delicada e tal. E existe um cruzamento entre tecidos, cores e padronagens que você usa e que você gera esse impacto nas pessoas, mesmo que você não seja. E lá nos primórdios, o meu estilo, assim, que está na minha essência, todo mundo tem um estilo que é visceral, que é o jeito que a gente gosta de usar e de se vestir. Lá na minha essência, sempre tive uma vida muito esportiva, já fui atleta, eu sempre fui esportiva e sexy. Era essa a minha combinação. Então, eu estava sempre com coisas muito informais e muita exposição de corpo e tal. Era assim. Só que ser sexy e esportiva não estava atraindo para mim, nem na minha vida pessoal, nem profissional, o tipo de pessoa que eu queria. Só que eu não entendia isso. Aí, um belo dia, eu criei consciência, porque é assim, né? A gente vai criando consciência e vai botando em prática. Eu entendi que o estilo refinado ia trazer para mim resultados muito melhores do que eu estava tendo. Para isso, eu não precisava perder minha essência, não precisava perder a esportiva e a sexy, mas a base, meu estilo estratégico, vamos dizer assim, a gente não tem estratégia de venda, estratégia financeira, estratégia para tudo. A estratégia de estilo que eu mirei foi a refinada. Mas sempre tem um detalhe ali da sexy, tem uma exposição de pele em algum lugar, para não perder minha essência, mas é uma pitadinha. E tudo tem que ser confortável, que é a essência do esportivo. Tudo tem que ser confortável. Se alguma coisa me apertar, não uso. E é essa forma inteligente de você olhar para essas narrativas que os 7 estilos têm, e eles se repercutem tanto no cenário feminino quanto masculino. Né? Você tem o dramático urbano, o esportivo, o tradicional, do mesmo jeito. É essa narrativa, entender essa narrativa e se apropriar da que faz sentido para você, e nunca é uma, né? Porque a gente é uma receita, é esse com a pitada daquele, né? É essa construção que a gente forma mesmo o DNA da nossa imagem. E é esse entendimento que mudou completamente os meus resultados. Que fez se aproximar perto de mim, na minha vida pessoal e profissional, pessoas completamente diferentes. Por quê? A gente busca identificação. A gente quer estar no meio de um grupo de semelhantes. Isso é natural do ser humano. É isso, a gente busca as nossas tribos, né? A gente busca as nossas tribos. Então, é natural que você consiga abertura para entrar nas tribos que você quer. E por isso é importante a gente se espelhar em algumas pessoas. Sabe? A teoria da modelagem, assim, você se inspirar. Quem são os grandes players aí da sua área? Como é que eles se vestem? Como é que eles se comportam? Como é que eles falam? O que você pode aprender com aquele jeito? Né? E trazer isso para a sua realidade. Essa técnica da modelagem, eu acho que ela é a mais barata, na verdade, e uma das mais inteligentes. Né? Eu fiz isso, eu falo nas minhas mentorias também sobre isso. Né? Durante muitos anos no ambiente corporativo, eu olhava para algumas pessoas e falei, gostaria de ser como essa pessoa quando eu crescer. E é isso, eu olhava, e não com a ideia de copiar, mas com a ideia de justamente entender como ele fazia, se ele estava naquela posição e eu queria estar naquela posição, o que ele fez para estar ali? Como é que ele se vestia? Como é que ele se comportava? O que ele estava lendo naquele momento da vida dele? Então, isso para mim era muito importante. E engraçado, porque é a lei da atratividade, né? A partir do momento em que eu comecei a me interessar sobre isso, eu comecei a sentar em mesas cada vez mais próximas dessas pessoas. Até o momento que eu sentei na mesa com elas. Porque é exatamente isso. Ou elas começaram a me ver como igual, porque eu estava me comportando como igual, né, diferente da média. Então, não só eu estava, de alguma maneira, querendo me aproximar propositalmente, entendendo qual era o comportamento de gestão, qual era o comportamento comportamental desse ambiente. Ou seja, eu queria estar lá, mas ao mesmo tempo eles também começaram a me reparar dentro desse ambiente. Falei, esse garoto é diferente. Olha como ele está mais... Então, assim, eu saí de uma mesa, eu sempre falo isso, eu estava numa mesa muito distante, por exemplo, numa convenção de vendas, e as minhas mesas foram ficando cada vez mais próximas dessas pessoas, até o momento em que eu sentei
nessa mesa. E eu me olhei como igual. Eu tinha esses comportamentos, eu me vestia como esses líderes, e eu ficava assim, caramba, eu ia ter muito orgulho de ter conseguido. E foi técnica de modelagem, Janaína, que me fez ir chegando cada vez, prestando atenção, chegando cada vez mais próximo dessa mesa, até o momento em que eu sentei nessas mesas. Floriano, se você quer ser uma pessoa de sucesso, você precisa aparentar que é. Normalmente, a gente espera ter sucesso para se vestir como uma pessoa de sucesso, para falar como uma pessoa de sucesso, para agir como uma pessoa de sucesso. Mas a grande verdade é que hoje a gente precisa fazer uma projeção. Onde é que você quer estar daqui 5 anos? Que tipo de lugares você quer estar frequentando, com que tipo de pessoas você quer estar conversando, onde é que você quer estar trabalhando. A gente precisa fazer esse exercício de se projetar. E hoje, começar a se vestir, a agir e a falar dessa forma. Porque as portas vão se abrir muito mais rápido para você chegar lá. Mas, Janaína, se eu fizer isso, eu não vou estar fingindo um personagem? Não. Normalmente, a gente atribui sucesso a dinheiro, né? Mas a grande verdade é que o dinheiro é uma consequência. O seu sucesso são as suas competências. É o que já está aqui dentro. Uma hora você vai conseguir dinheiro. Então, hoje, a gente precisa se apropriar dessas competências, dessas horas e horas e horas de esforço, né? De tudo que a gente já fez para ser o melhor profissional que a gente pode ser, se apropriar disso. Projetar onde é que você quer estar e colocar isso para fora. E assim as pessoas vão enxergar com mais rapidez. E eu já vi várias pessoas, já orientei várias pessoas, né, para fazer isso na prática, e eu vejo as oportunidades de trabalho aparecerem muito mais rápido, eu vejo o preço do seu trabalho, o valor do seu trabalho aumentar com mais facilidade. E eu tenho uma história muito pessoal a respeito disso. Na minha jornada profissional, eu tenho 4 formações. Eu não sei se eu já te falei isso. Não. Eu tenho 4 formações. Eu já fiz 4 transições de carreira. E eu sou daquela geração que a gente nasceu para seguir uma trilha reta, né? Se formar, fazer mestrado, doutorado e ser feliz para sempre naquela carreira, né? Mas comigo foi diferente. Minha vida fez várias curvas até eu encontrar consultoria de imagem, que é o que eu amo fazer. Mas eu sou fisioterapeuta, trabalhei com correção postural em ambiente hospitalar muitos anos. Depois eu me formei em fotografia, me mudei para São Paulo e tive estúdio fotográfico, trabalhei com fotografia de publicidade e daí veio toda a minha visão sobre imagem e composição. Depois em São Paulo eu virei executiva de contas e acabei fazendo MBA em gestão comercial pela FGV e depois eu me deparei com o coach. E o coach me trouxe uma percepção de todas as minhas habilidades, me fez mudar minha vida. Foi a minha última transição, mas essa foi uma transição bomba, assim, porque foi quando eu decidi me divorciar, mudar de cidade, sair do meu emprego e começar a vida do zero aqui no Espírito Santo do Paraíso, né? Que meu sonho era morar na praia, foi isso que eu vim fazer aqui. Cidade maravilhosa. E com 2 filhas pequenas para cuidar. E esse momento de transição, pense numa pindaíba, recomeçar do zero, sem dinheiro. Então, assim, era escória, né? Divorciada, desempregada, sem dinheiro, pá. E aí, quando eu cheguei aqui, ou seja, não tinha motivo nenhum para me vestir de sucesso, né? Mas eu cheguei aqui, eu não tinha condição de pagar um aluguel aqui em Vitória. Então, eu fiquei morando na casa de praia em Guarapari por 2 anos, até conseguir vir para cá. E eu falei, como é que eu vou chegar lá em Vitória? Eu tenho que dar um jeito nisso. Eu preciso de emprego, gente, preciso trabalhar. E aí eu descobri a FGV aqui, a Emimurá. Falei, vou fazer um MBA. Lá tem só gente empregada, grandes empresas, eu vou conseguir alguma coisa lá. Mas não tinha dinheiro, né? E aí eu vim para ver quanto é que custava esse negócio. Caro. Mas eu falei, é isso que eu vou fazer. Voltei para casa, vendi as minhas joias. Paguei meu MBA à vista e vim fazer minha gestão comercial. E aí, durante a semana eu ficava... Quem conhece Guarapari sabe que lá o vestuário é super informal, né? Isso. Vestidão, havaiana, cuidando das minhas filhas, estudando pela internet, fazendo o que eu podia. Mas eu fazia o MBA na sexta e no sábado. Sexta-feira, eu botava a minha melhor roupa, meu sapato limpo e impecável, arrumava meu cabelo, maquiagem e vinha de lá para cá, Floriano, com R$30 no bolso.
10 para o pedágio de ida, 10 para o pedágio de volta e 10 para o churrasquinho do Cara, que intervalo. legal. Tinha um Que história medalhão massa. maravilhoso. Mas pensa, eu estava vivendo o pior momento da minha vida. Mas eu chegava lá, nunca me atrasei. Chegava pontualmente, nunca faltei uma aula em 2 anos. Sentava na cadeira da frente, ajudava os professores. Precisava de voluntário, eu levantava a mão. Estudei igual uma condenada, tirei excelentes notas. Disputava lá, tinha um rapaz de 25 anos que, pelo amor de Deus, nasceu sabendo tudo e estava sempre eu lutando lá com o Henrique para tirar nota maior que ele. Me dediquei o máximo que eu podia e nunca reclamei para ninguém da minha situação financeira. Entrava lá sorrindo, perguntando se eu podia ajudar. Não, posso ajudar? Não, eu sei essa matéria, eu te ajudo. E depois, passado 2 anos, as primeiras pessoas que me contrataram foram os meus próprios colegas, foram as pessoas que estavam em volta, né, para as suas empresas. E eu percebi que às vezes a gente entrega demais o nosso momento vulnerável. E ninguém quer contratar aquela pessoa que está passando perrengue, que chega reclamando no trabalho todo dia, que fala dos seus problemas o tempo inteiro. Ninguém quer contratar essa pessoa. Fala, não, mexe não, tá cheio de problema, não contrata não. A gente tem que deixar para contar as nossas dificuldades para quem de fato vai ajudar. Isso não some nada na nossa imagem profissional, se fazer de coitadinho de vítima. Mas, enfim, eu não contava essa história antes, não. A história dos R$30. Uhum. E um belo dia eu estava dando uma das minhas primeiras palestras e uma colega da FGV estava sentada na plateia. Aí alguém fez uma pergunta, quando eu falei de sucesso, você tem que se projetar, porque afinal de contas, naquele momento eu estava vestido do meu sucesso projetado para daí 5 anos. Uhum. Não era para o meu momento atual. E aí eu contei essa história, ela levantou atônita na plateia e falou assim, Janaína do céu, eu lembro do primeiro dia que você entrou na sala de aula. E do impacto que você causou quando você chegou. Quando eu cutuquei a menina do lado, falei assim, nossa, quem que é essa mulher que eu nunca vi aqui? Poderoso, uma cara de sucesso. Essa aí deve ser bem sucedida, cara de rica. Eu estava vestida de todo o potencial que eu acreditava que eu tinha. E isso fez toda a diferença. A minha jornada de 5 anos virou 2. As portas se abriram para mim muito mais rápido. Assim, a história é linda demais, Janaína. Eu acho que esse é o grande recado que deve ficar aqui nesse podcast, eu acho. Acho que a ideia final, né, desse podcast, de ajudar as pessoas a construírem uma história de vida melhor, uma história profissional melhor, ela cai muito nessa ideia de que como você vai se projetar? Como é que você está hoje? Daqui a 5 anos você quer estar igual você está hoje, você quer estar melhor do que você está hoje. Onde é que né? você quer Onde é que chegar? você quer chegar? Né? Qual é a pessoa que você quer encontrar daqui a 5 anos? Será mesmo que você só vai ser essa pessoa depois que você construiu o sucesso? Ou você antes disso já pode começar a encurtar o caminho, sendo a pessoa que você quer ser? O que você deve ser, o que você precisa ser? Porque às vezes tem muito isso, né? Às vezes você precisa ser. Eu precisava. Eu tinha que sustentar 2 meninas. E eu acho que todo mundo passa por isso aí. Todo dia a gente tem que, ainda mais que é empreendedor, né? Que a gente acorda matando um leão por dia. E se essa ferramenta pode te ajudar, eu escuto tantas pessoas, ai, que bobagem, né? Tal. Será? Experimenta. Faz um teste. Se empodera aí, vai. Muda um pouquinho, né? Vai com a roupa passada, experimenta jogar um perfume melhor, arrumar teu cabelo, chega lá com uma boa postura, sorrindo, falando bom dia para todo mundo, pontualmente. Experimenta. E depois me conta se isso aí não vai impactar de alguma forma. Então, eu tenho muito carinho por essa ferramenta, que alguns interpretam como fútil, mas eu enxergo, sim, como uma ferramenta poderosa. Acho que ficou claro que é útil. Que é útil, né? Não fútil, a gente tem que mudar. A gente tem que mudar esse conceito. Tomara, se pelo menos um que assistir esse podcast chegar em casa e falar assim, peraí, você não precisa ter um guarda-roupa enorme. Esquece isso. É um guarda-roupa pequeno. Angela Merkel. Guarda-roupa pequeno, mas com peças de boa qualidade, sempre bem passadas, apresentáveis, para você gerar para o teu cliente, para o teu chefe, teus colegas, a melhor experiência que você pode gerar. Porque se tem uma única coisa que só você pode fazer por você, é garantir uma boa presença. Ninguém vai fazer isso por você. A sua presença depende só de você. Exatamente. Janaína, homens,
Eu tenho tanta pergunta aqui, esse podcast vai rolar aqui até não sei que horas. Mas vamos caminhando aqui, eu acho que para um final aqui, porque eu acho que o que você contou pra gente aqui agora já fez uma diferença, na minha vida já fez uma diferença danada, de verdade. Tô sendo sincero para você. É uma história Eu não emocionante. sabia. Eu acho que dá para, se eu arrumar um pessoal que faz música sertaneja, Dá pra né? A fazer uma história dos música. 30 reais, Dá eu pra acho que fazer dá uma para fazer música, um dá pra rock and fazer uma roll música. também, hein? Mas olha só, homens, como é que os homens estão se comportando nesse momento? Uau! Como é que os homens? Porque eu sei que você faz um trabalho muito grande para o público feminino, mas sei também que já existem já alguns mentorados, já tem algumas pessoas, né, pedindo a você essa Monte. orientação. Como é que tá isso hoje, né? A gente está desconstruindo um pouco esse machismo. Acho que ficou claro para todo mundo aqui a importância disso tudo. Não importa qual é a sua sexualidade, né, o que você acredita ser enquanto sexualidade, mas a importância não está na sexualidade, está não. exatamente, né, em Eu tudo tenho isso clientes de em todos tudo os gêneros. em tudo isso que você está contando para gente, a importância do comportamento, de estar em ambientes em que você verdadeiramente vai estar mais enquadrado, na projeção da sua carreira. Mas eu sei que por muitos anos o homem se via como um desleixado, né? Ele não se Que preocupava. depende da esposa para vesti-lo, Depende né? da esposa, essa coisa, né? Essa Fica dependência. refém. Mas hoje a gente já enxerga uma diferença muito grande. Quem acompanha redes sociais vê a quantidade já de homens preocupados, né, com o estilo, com a calça, com a camisa, com a blusa. Com a barba, né, com com o a barba, com cabelo. o cabelo, com o ambiente. Então, assim, a gente não está mais falando dos metrosexuais, a gente está falando já das pessoas que se preocupam com essa ambiência que eles convivem. Como é que você tem visto isso? Tem mais homens procurando você? Cada vez aumenta mais. Realmente, assim, é para todos os gêneros. Hoje em dia, o meu diálogo é muito grande, voltado para o feminino, porque 70% lá na minha rede social são de mulheres, mas 30% são masculinos, né? Então eu atendo muito masculino, não falo muito disso, até porque eu respeito muito a privacidade dos clientes. As mulheres adoram aparecer fazendo a consultoria de imagem, já os homens não gostam tanto. E eu respeito muito a privacidade dos meus clientes. Mas cada vez aumenta mais. Empresas contratando também para os seus gestores, porque já entenderam que eles estão ali representando Estão representando a empresa e querem assim a melhor versão, mas de advogados procuram muito, médicos, engenheiro. Quando é que eu pensei que engenheiro ia preocupar com isso? Gente que trabalha com tecnologia, empresa de tecnologia contratando. Então, e os homens em particular. Então, vem crescendo muito. Atualmente, para você ter uma ideia, eu estou fazendo 3 consultorias masculinas e 2 femininas. Nesse momento, estão aí em consultoria, 5 clientes, 3 são homens. Para você ter uma ideia como vem aumentando cada vez mais. Porque o homem também quer sair um pouco dessa dependência de outra pessoa escolher para ele. Quer entender um pouco mais o que valoriza. Homem não é de consumir muita roupa, então quer consumir de uma forma assertiva. Dentro da área dele, o que cai melhor. Dentro da área, o que é apropriado, o que está funcionando melhor, ou se sente um pouco tradicional e tem observado dentro do mercado dele as pessoas um pouco mais informais, o que seria o ideal. Então, essa busca tem aumentado cada vez mais, porque tem a ver com esse autoconhecimento. Então, tanto masculino quanto feminino, o universo feminino ele gera mais confusão, porque o leque de opções para uma mulher é muito maior. Então, afunilar isso com clareza para uma cliente, né, é mais... assim, as mulheres precisam muito para gastar menos. Tem que economizar 3 coisas importantes, né? Não sei se você dá valor para isso, mas eu dou. Tempo, energia e dinheiro. É isso aí. Exatamente. E é isso quando você tem clareza do que você tem que usar e compra assertivamente, né? Você economiza essas 3 coisas, que para mim, Floriano, tem muita gente que fala assim, mas aí vou ter que comprar roupa cara para durar bastante. Assim, o que é caro? Caro para mim é você comprar uma roupa, pendurá-la no armário e nunca usar, ou usar 2 vezes. Ela não se pagou, não foi uma boa compra. Caro para mim é você comprar uma roupa que você lavou 2 vezes, ela está com cara de velha, cheia de bolinha, porque é de péssima qualidade.
Mas mais caro para mim, e aí você vai concordar comigo, é perder um cliente porque você não está vestido adequadamente. Isso custa caro demais. Muito caro. Isso é caro demais. Né? É a projeção do seu negócio. Então, no cenário masculino, cada vez aumenta mais. E eu enxergo isso como uma busca por autoconhecimento, por independência, por saber fazer escolhas, né? Não depender do outro. E encurtar caminho, né? Encurtar caminho. Encurtar o caminho, economizar, Encurtar o quero chegar caminho. mais rápido, quero estar mais adequadamente vestido no ambiente certo, né? Causar E, boa impressão mais rapidamente do que né, atingir o inconsciente de uma de uma forma forma mais rápida, mais inteligente. E nos meus processos de consultoria, além da consultoria padrão, normal, que a gente faz todas as análises e vai fazer as compras das peças que estão faltando, hoje eu tenho um parceiro de fotografia que eu já incluo nos meus pacotes como opcional a pessoa fazer fotos corporativas no final. O que são fotos corporativas? Fotos que traduzam a sua experiência profissional. Para quê? Para você usar no seu WhatsApp, que você faz negociações, no seu site, numa eventual matéria de jornal, uma entrevista, Forbes. A Forbes te liga, te faz uma entrevista e fala assim, me manda uma foto. Aí você tem aquela foto que você foi no casamento da prima, porque você estava de terno. Não dá, né? Tem que ter uma foto elaborada, estratégica, pensada, as cores que você está usando, qual a cor de fundo. Então, eu hoje já incluo essa opção para os meus clientes e muitos adoram, porque estão usando aquela foto arcaica no WhatsApp, que pode fazer perder, né? Perder um cliente, né? Exatamente, a gente sabe bem disso. Assim, na prática. Ou, né, você, para usar, porque aparece, né, uma entrevista de repente, te ligou o jornal A Tribuna, ai, me manda uma foto. Pelo amor de Deus, que foto que eu mando. E essa projeção que você falou, né? Aí as pessoas falam assim, mas quando que eu vou dar uma entrevista? Nunca, né? Então você nunca vai estar lá dando uma entrevista. É a projeção que você falou um pouco antes, né? Mas eu nunca vou dar uma entrevista. Mas esse cliente não vai me ligar nunca. Então, realmente, ele nunca vai te ligar. Realmente, a entrevista nunca vai acontecer. Realmente, você nunca vai estar preparado para uma oportunidade que vai pintar na sua vida. E eu lembrei de uma história. Aconteceu isso com uma gestora de uma empresa aqui de importação. Ela trabalha com importação e exportação. A empresa dela é muito interessante. E quando ela foi escolher a consultoria dela, ela falou assim, qual que você recomenda? Eu falei, olha, eu recomendo você já fazer com as fotos corporativas. Puxa, mas eu acho que eu não vou precisar. Será que eu vou precisar? Ficou aquele questionamento. Falei, olha, eu imagino que pelo porte de crescimento aí do seu negócio, pela posição que você tem aqui no estado, que qualquer hora dessa vai aparecer uma entrevista para você. Mas fora isso, você pode, enquanto isso, estar usando o seu WhatsApp, nas suas negociações e tal. Aí ela topou, mas ainda receosa. Bom, fizemos as fotos e tal. Floriano, não deu 2 semanas, ela me telefonou. Janaína, você não vai acreditar. Acabaram de me ligar do jornal, vou sair numa matéria imensa. E adivinha o que eles me pediram? Uma foto corporativa, né? E eu tenho. Eu não vou precisar sofrer e sair correndo e bater uma foto de qualquer jeito. Né? Então, cada vez a gente precisa observar, e acho que o grande desfecho é esse, fazer uma projeção de onde você quer chegar, entender o cenário que você atua, trabalhar essa coerência de deixar suas competências evidentes através da sua imagem, senão ninguém vai adivinhar. Ninguém vai adivinhar. E aí, o grande dever de casa, posso deixar um dever de casa? Deve. O grande dever de casa, para você aprender a se vestir bem, tem que começar de algum lugar, né? É você saber responder essa pergunta. Quando alguém te conhece, o que você quer comunicar? O que você quer comunicar? Quando alguém te conhece pela primeira vez, acabei de ser apresentada a Floriano, e vai embora, pense em 3 palavras que você gostaria que ficassem rodando na cabeça dessa pessoa a seu respeito. Que palavras seriam essas? Que marco que você quer deixar? Porque se a gente olha assim para se eu te falar que uma personalidade em comum, se eu te falar da Ivete Sangalo, que palavra que vem à sua mente quando você pensa? Carnaval. Carnaval, alegria, euforia, energia. E se eu te falar Madre Teresa de Calcutá? Calma, fé. Calma, generosidade, fé, paciência. E se eu te falar Ayrton Senna? Esportividade, né? Agressividade. Determinação.
Você está vendo como todo mundo tem um DNA na sua imagem? E a gente, nem sempre o nosso DNA verdadeiro, ele está evidente. E a gente pode usar a ferramenta da imagem para deixar ele mais transparente. Por exemplo, eu escolhi as minhas 3 palavras, eu chamo de DNA da imagem. Então, eu inventei isso, não está em livro nenhum. Eu chamo porque eu escolhi. DNA da imagem. O DNA da minha imagem, que é o que eu desejo que as pessoas, né, fiquem ali, né, lembrando de mim quando vão embora. E eu decidi isso lá na época da Pindaíba, tá? Eu falei, olhei no espelho para mim e falei assim, minhas 3 palavras assim. são essas. Você que escolhe. Mas tem que ter a ver com quem você é. Eu quero que todo mundo que me conheça vá embora e lembre de mim como uma pessoa elegante, inteligente e empoderada. Uma dessas 3 palavras aí você consegue enxergar, Floriano? As 3. Ufa, né? Imagina você falar assim, não, As não 3, vi. é verdade, tá aí, é verdade. As 3. Mas depois que eu defini qual era a imagem que eu queria plantar na cabeça das pessoas, todos os dias, em cada post que eu faço, a hora que eu desço para a padaria, aonde eu vou, eu olho para mim no espelho e vejo se pelo menos uma das 3 está ali latente. Se tiver, tá ok. E frequentemente eu escuto das pessoas, quando tem que fazer alguma definição a meu respeito, falar, eu sou uma mulher elegante, ou empoderada, ou seja, eu consegui gerenciar a impressão que as pessoas têm de mim. E é isso que a gente pode fazer com a consultoria de imagem, né? Com entender essa ferramenta. Você pode gerenciar a experiência que você proporciona para as pessoas quando elas te conhecem por uma primeira vez. Aí depois disso você faz a gestão, né, com a sua competência. Mas você pode gerenciar esse primeiro impacto. Janaína, que podcast. Que podcast poderoso. De verdade. Ai, foi muito muita bom informação, eu anotei muita coisa aqui. Eu não tinha pensado nisso. Eu vou encontrar minhas 3 palavras. Suas 3 palavras? Vou encontrar minhas o 3 DNA da sua imagem? O DNA da minha imagem. Vou encontrar esse DNA, que eu acho que ele é importante. Ele tem que compor, né, o meu planejamento de carreira, meu planejamento de posicionamento. Sim. Ele tem que compor. Adorei o bate-papo. Ele tem que compor sua rede social. Exato. As pessoas, quando olharem ali, elas têm que enxergar. Imediatamente. Né? Se ela faz parte hoje de uma estratégia dentro do meu ambiente comercial, ela precisa estar evidente ali. E as pessoas que trabalham comigo precisam entender exatamente quais são essas 3 palavras que eles precisam desenvolver. E vou começar a trabalhar com os meus clientes, né, através da sua ajuda, essa identidade, para que essas redes sociais tenham exatamente essas 3 palavras. Isso aí. Né, para que eles consigam passar exatamente aquilo que eles querem projetar para o futuro deles. Obrigado, tá, Janaína? Obrigado mesmo pelo bate-papo. Adorei. Eu aprendi muito, mas muito mesmo hoje aqui. Espero que você, que esteja nos escutando neste momento, esteja aprendendo junto com a gente e que você use isso como uma ferramenta de crescimento profissional e pessoal. Esse foi o 4º episódio. Janaína Gurgel, muito obrigado pela sua presença. O segredo das vendas. Obrigada. Eu é que agradeço. Se eu puder ter tocado lá no inconsciente, pelo menos de uma pessoa que vai assistir esse podcast e promover essa mudança de prestar atenção em cada detalhe, sabe, da sua imagem, eu já vou ficar feliz. Muito obrigada, viu? Obrigado.